Artigo 19. A reserva de fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. Parágrafo 1º. A reserva de fauna é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares, incluídas em seus limites, devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2º. A visitação pública pode ser permitida desde que compatível com o manejo da unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração. Parágrafo 3º. É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional. Parágrafo 4º. A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis sobre fauna e regulamentos. Artigo 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais, e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Parágrafo 1º. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvido por estas populações. Parágrafo 2º. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 3º. O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo com o disposto no artigo 23 desta lei, em regulamentação específica. Parágrafo 4º. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. Parágrafo 5. As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão às seguintes condições. Inciso 1. É permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no plano de manejo da área. Inciso 2. É permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, a melhor relação das populações residentes com seu meio e a educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, as condições e restrições por este estabelecidas e as normas previstas em regulamento. Inciso 3. Deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação. Inciso 4. É admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais
em regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao plano de manejo da área. Parágrafo 6º. O plano de manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da Unidade. Artigo 21. A reserva particular do patrimônio natural é uma área privada, gravada com perpetuidade, com objetivo de conservar a diversidade biológica. Parágrafo 1º. O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. Parágrafo 2º. Só poderá ser permitida na reserva particular do patrimônio natural, conforme se dispuser em regulamento. Inciso 1. A pesquisa científica. Inciso 2. A visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Parágrafo 3º. Os órgãos integrantes do SINUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica e científica ao proprietário de reserva particular do patrimônio natural, para a elaboração de um plano de manejo ou de proteção e de gestão da unidade. Capítulo 4. Da criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Artigo 22. As unidades de conservação são criadas por ato do poder público. Parágrafo 2º. A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo 3º. No processo de consulta de que trata o parágrafo 2º, o poder público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas. Parágrafo 4º. Na criação de estação ecológica ou reserva biológica, não é obrigatória a consulta de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 5º. As unidades de conservação do grupo de uso sustentável podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de proteção integral, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 6º. A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 7º. A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica. Artigo 22-A. O poder público poderá, ressalvadas as atividades agropecuárias e outras atividades econômicas em andamento e obras públicas licenciadas na forma da lei, decretar limitações administrativas provisórias ao exercício de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores de degradação ambiental, para a realização de estudos com vistas na criação de unidade de conservação, quando, a critério do órgão ambiental competente, houver risco de dano grave
aos recursos naturais ali existentes. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da restrição e observada a ressalva constante do caput na área submetida a limitações administrativas, não serão permitidas atividades que importem em exploração a corte raso da floresta e demais formas de vegetação nativa. Parágrafo 2º. A destinação final da área submetida ao disposto nesse artigo será definida no prazo de 7 meses improrrogáveis, fim do qual fica extinta a limitação administrativa.